Roger. Damos início a uma jornada espiritual profunda. Como bem ensina Padre Alex Nogueira, cada momento de oração é uma oportunidade de renovação e fortalecimento. Se enfrentarmos as dificuldades da vida com fé, confiança e sinceridade, podemos experimentar uma transformação verdadeira. Quando nos entregamos a Deus, não estamos apenas repetindo palavras vazias, mas nos armando com uma força que pode transformar toda a nossa realidade. A vida não é isenta de desafios. Existem momentos em que somos tomados por emoções negativas, como inveja, fofocas e até mesmo ataques espirituais. Essas forças podem tentar nos desestabilizar, mas, como nos ensina Padre Alex, a oração é a nossa proteção. Ele sempre enfatiza que, quando oramos com sinceridade e fé, Deus nos cobre com um escudo invisível, mas poderoso. O simples ato de nos voltarmos para Ele já começa a mover forças celestiais em nosso favor. Ao longo dessa jornada de oração, lembre-se, cada palavra que você pronuncia é uma declaração de fé e confiança no poder de Deus. Quando oramos, não estamos apenas pedindo por nossas necessidades, mas também proclamando a presença divina em nossas vidas. Essa presença não apenas nos guia, mas nos protege de todo o mal. Padre Alex Nogueira frequentemente nos lembra que a oração não é apenas para momentos de aflição, mas para toda a nossa caminhada. A oração é o que nos conecta diretamente com Deus, e é através dessa conexão que recebemos forças para enfrentar os desafios diários. À medida que avançamos nesta jornada, confiamos que tudo o que está oculto e que pode nos prejudicar será desfeito pela luz divina. Portanto, neste momento de oração, não tenha medo de se entregar completamente a Deus. Coloque sua confiança nele, sabendo que Ele está ao seu lado, pronto para protegê-lo e guiar. A oração não é apenas uma forma de pedir, mas uma maneira de estabelecer um vínculo profundo com o Criador. Um vínculo que nos fortalece e nos dá a coragem de enfrentar qualquer adversidade, agora, com fé e coração aberto. Vamos continuar essa jornada, sabendo que, com Deus ao nosso lado, não há inimigo que possa prevalecer. A oração é, sem dúvida, uma das ferramentas mais poderosas que temos à nossa disposição. Padre Alex Nogueira sempre nos ensina que, quando oramos de coração sincero, não estamos apenas pedindo algo a Deus, mas estamos fortalecendo nossa relação com Ele. A oração é uma conversa íntima com o Criador, onde nos entregamos totalmente em Suas mãos, confiando que Ele sabe o que é melhor para nós. Em momentos de dificuldade, a oração se torna nossa maior fortaleza, quando nos sentimos perdidos ou desprotegidos. É na oração que encontramos direção e segurança. Padre Alex nos lembra constantemente que, por meio da oração, Deus derrama sua graça e proteção sobre nós, afastando as trevas e nos guiando pelo caminho da luz. Ele sempre diz que não existe situação difícil demais para Deus, e é justamente na oração que encontramos a força para superar qualquer obstáculo. Quando oramos
estamos declarando nossa fé em ação. Não se trata apenas de palavras, mas de um movimento espiritual profundo que envolve nossa mente, coração e alma. A oração nos permite alinhar nossos pensamentos com a vontade divina, nos afastando de tudo o que é negativo e nos aproximando do que é puro e bom. Padre Alex também nos ensina que a oração deve ser constante. Não é algo para ser feito apenas em momentos de crise, mas uma prática diária que nos mantém em sintonia com Deus. A oração diária nos fortalece, nos prepara para os desafios que virão e nos ajuda a manter a paz interior. Ele nos encoraja a transformar a oração em um hábito, algo que se torne uma parte vital da nossa rotina. Assim como o ar que respiramos, alem disso. A oração tem um poder transformador. Ao orar, não só pedimos a Deus por ajuda, mas também permitimos que Ele mude nossos corações e mentes. Ele nos purifica, nos ensina a perdoar, a ter mais paciência e, principalmente, a amar como Ele nos ama. Esse poder transformador da oração é o que nos permite crescer espiritualmente e viver uma vida mais plena e harmoniosa. Por isso, lembre-se sempre, quando você ora, você não está apenas pedindo, você está se entregando a Deus, permitindo que Ele trabalhe em sua vida de maneiras profundas e misteriosas. Cada oração é um passo mais perto de uma vida cheia de paz, sabedoria e proteção divina. Sans fé. É impossível agradar a Deus e viver de acordo com a sua vontade. Mas como podemos fortalecer nossa fé no dia a dia, especialmente quando as dificuldades parecem nos sobrecarregar? Primeiramente, é importante entender que a fé não é algo que surge da noite para o dia. Ela é construída aos poucos, através de uma vida de oração constante, meditação da Palavra de Deus, principalmente, confiança nas promessas divinas. Padre Alex sempre disse que, mesmo nos momentos de maior escuridão, devemos manter os olhos fixos em Cristo. Qua Ele é a nossa luz. A fé verdadeira não se baseia apenas em palavras, mas em ações. Quando enfrentamos problemas, a tentação é olhar para as circunstâncias e duvidar. Mas a fé nos chama a olhar para o invisível, a crer no poder de Deus, mesmo quando não podemos ver a solução imediata. Um dos maiores ensinamentos de Padre Alex é que, quando nossa fé é firmada em Deus, não importa o que aconteça, pois Ele sempre estará conosco, guiando nossos passos e nos sustentando. Além disso, nossa fé também é fortalecida pela comunidade de fé. Padre Alex destaca frequentemente o valor da fraternidade cristã, a importância de estarmos unidos, orando uns pelos outros e caminhando juntos na fé. A Igreja é uma fonte de apoio e inspiração, onde podemos encontrar consolo, orientação. Acima de tudo, o exemplo de outros que, assim como nós, lutam pela fé todos os dias. Outro ponto crucial para fortalecer a fé é recordar as obras maravilhosas de Deus em nossas vidas. Às vezes, nos esquecemos das bênçãos já recebidas e dos momentos em que vimos a mão de Deus agir. A cada testemunho de fé, a cada milagre que testemunhamos,
nossa confiança no poder de Deus cresce ainda mais. Padre Alex nos convida a olhar para o passado e lembrar de todas as vezes que Deus foi fiel, para que isso nos incentive a continuar firmes em nossa jornada. Por fim, fortalecer a fé também significa confiar plenamente nos planos de Deus, mesmo quando as respostas não vêm imediatamente ou as situações parecem sem solução. A fé verdadeira é aquela que se entrega sem reservas, confiando que, no tempo de Deus, todas as coisas se alinharão para o nosso bem. Como diz a Escritura, tudo pode aquele que crê. Marcos 9, 2, 3. E quando cremos, Deus age em nossa vida de maneiras que não conseguimos compreender completamente, mas que são sempre para o nosso bem. Portanto, neste momento, pergunte-se: como posso fortalecer minha fé hoje? Como posso confiar mais plenamente nas promessas de Deus? Mesmo nas adversidades, Padre Alex Nogueira nos lembra que a fé é uma jornada constante, um processo de crescimento diário e, a cada passo que damos, mais nos aproximamos do Senhor, mais fortalecemos nossa confiança nele. A vida cristã não está isenta de desafios e muitas vezes nos encontramos diante de ataques espirituais que tentam nos desviar do caminho da fé. Padre Alex Nogueira frequentemente nos alerta para a realidade dessas batalhas espirituais e nos ensina que, ao nos depararmos com o mal, a única maneira de resistir é permanecendo firmes na nossa confiança em Deus e na oração. Os ataques espirituais podem se manifestar de várias formas: pensamentos negativos, dúvidas, medos e até mesmo situações externas que parecem estar fora de nosso controle. Padre Alex nos ensina que, quando essas dificuldades surgem, não devemos ceder à tentação de nos desesperar ou de nos afastarmos de Deus. Pelo contrário, é nesse momento que devemos intensificar nossa fé e nossa vida de oração. Ele nos lembra que, em momentos de ataque, a oração é nossa principal defesa. Quando oramos, estamos não apenas nos conectando com Deus, mas também repelindo as forças do mal que tentam nos destruir. Como diz a palavra de Deus em Efésios 6, 1, revistam-se de toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Padre Alex nos ensina que essa armadura de Deus é construída pela oração constante, pelo estudo das Escrituras e pela confiança inabalável em seu poder. Além disso, ele destaca que, quando enfrentamos ataques espirituais, devemos nos lembrar da autoridade que temos em Cristo. Como cristãos, temos o poder de repreender o mal e de declarar a vitória de Jesus sobre qualquer força das trevas. Padre Alex sempre afirma que, mesmo quando o inimigo tenta nos enfraquecer, podemos declarar com confiança que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. 1 João 4,4. Outro ensinamento crucial de Padre Alex é que, mesmo em meio às lutas espirituais, Deus nunca nos abandona. Ele está conosco em cada batalha, nos fortalecendo e nos guiando. Quando enfrentamos os ataques do inimigo,
É importante lembrar que a nossa vitória já está garantida em Cristo. Mesmo quando não vemos a solução imediata, Deus está trabalhando em nosso favor e a vitória é certa. Como diz o Salmo 3:4-9, muitas são as aflições do justo, mas de todas elas o Senhor o livra. Por isso, ao enfrentar qualquer tipo de ataque espiritual, não se sinta sozinho. A oração, a confiança em Deus e a lembrança da autoridade que temos em Cristo são os pilares que nos ajudam a permanecer firmes. Padre Alex nos exorta a nunca ceder ao medo ou à desesperança, mas a levantar a nossa cabeça, saber que Deus é nosso refúgio e força, e que, com Ele, somos mais do que vencedores. Em momentos de dificuldade, olhe para o alto e saiba que Deus está lutando por você. Ele nunca permitirá que você seja derrotado, pois sua vitória é nossa vitória. Confie, ore e mantenha sua fé inabalável, porque a vitória é certa. A oração é um poderoso instrumento que Deus nos deu para nos conectar com Ele, mas também é uma ferramenta de cura. Quando oramos, não estamos apenas pedindo por algo, mas permitindo que Deus toque as áreas mais profundas de nossas vidas, trazendo restauração e cura para o nosso corpo, mente e espírito. Padre Alex Nogueira frequentemente enfatiza a importância da oração como um meio de cura, tanto física quanto emocional, e nos ensina a confiar que Deus tem o poder de restaurar tudo aquilo que está quebrado. A cura que encontramos na oração não é apenas a cura de doenças físicas, mas também a cura das feridas emocionais e espirituais que muitas vezes carregamos. Todos nós, em algum momento, passamos por situações difíceis, perdas, decepções, injustiças e até mesmo feridas causadas por palavras duras ou atitudes negativas. Essas experiências podem deixar marcas profundas em nosso coração. Mas a oração tem o poder de trazer alívio, libertação e restauração. Padre Alex nos ensina que, ao entregarmos essas feridas a Deus em oração, Ele pode restaurar a nossa paz interior. Ele nos lembra que, por mais difíceis que sejam as nossas lutas, Deus é capaz de curar as nossas emoções e dar-nos um coração novo, capaz de perdoar e seguir em frente. Quando oramos com sinceridade, permitindo que o Espírito Santo trabalhe em nós, começamos a experimentar uma cura que vai além do que os médicos ou qualquer ser humano pode oferecer. Além disso, a oração é uma oportunidade de sermos curados espiritualmente. Muitas vezes, as dificuldades e desafios da vida podem nos afastar de Deus ou nos fazer sentir que não merecemos o seu amor. Porém, Padre Alex sempre nos lembra que, em Cristo, somos mais do que vencedores. A oração nos aproxima de Deus e nos ajuda a redescobrir nossa identidade nele. Quando nos colocamos diante de Deus em oração, Ele nos cura da vergonha, da culpa e da condenação, trazendo para nós a liberdade e a paz que somente Ele pode oferecer. A cura também se manifesta quando nos voltamos para o Senhor com fé. Mesmo quando enfrentamos doenças físicas
ou problemas difíceis de resolver, a oração nos ensina a confiar em Deus, sabendo que Ele tem o poder de transformar qualquer situação. Como diz a Escritura em Tiago 5,5, a oração da fé salvará o doente. E o Senhor o levantará. Padre Alex nos ensina que a cura vem quando colocamos nossa confiança plena em Deus, acreditando que Ele é capaz de fazer milagres. Portanto, ao orar, permita que Deus entre em sua vida e traga a cura que você tanto precisa. Não importa o que você está enfrentando. Confie que Ele pode restaurar sua saúde, suas emoções e seu espírito. A oração é o meio que Deus usa para nos curar de dentro para fora. E, ao orarmos com fé, recebemos a graça de viver uma vida plena e curada. A oração é uma conversa direta com Deus, uma oportunidade de expressar nossos sentimentos, pedir sua ajuda e buscar sua orientação. No entanto, muitas vezes nos perguntamos como podemos orar de maneira eficaz para que nossas orações sejam ouvidas. Padre Alex Nogueira frequentemente nos ensina que, para que nossas orações sejam poderosas, é essencial orar com sinceridade, fé e alinhamento com a vontade de Deus. Primeiramente, é importante entender que a oração não é apenas um pedido de favores, mas um ato de rendição e confiança. Quando oramos, devemos nos entregar completamente à vontade de Deus, reconhecendo que Ele sabe o que é melhor para nós. Mesmo quando não entendemos completamente seus planos, Padre Alex nos lembra que, ao orarmos, devemos buscar, acima de tudo, a vontade de Deus e não nossos próprios desejos egoístas. Jesus mesmo nos ensinou a orar dizendo: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mateus 6:10. Outro ponto fundamental é a sinceridade. Deus não se agrada de orações vazias ou repetitivas, mas de corações verdadeiros que se aproximam dele com humildade. Padre Alex sempre ensina que devemos colocar diante de Deus todas as nossas ansiedades, medos e desejos, sem tentar esconder nada. A oração sincera é aquela que vem do fundo do coração. Shem Maskarosh, buscando uma conexão genuína com o Senhor. Ele está mais interessado na sinceridade do que na perfeição das palavras que usamos. Além disso, a fé é a chave para que nossas orações sejam ouvidas. Jesus nos disse que tudo o que pedirdes com fé, receberás. Mateus 2:1-2. Orar com fé significa acreditar que Deus é capaz de responder às nossas orações, seja de forma imediata ou no tempo dele. Padre Alex sempre enfatiza que, quando oramos, devemos crer firmemente que Deus está ouvindo e trabalhando em nossas vidas, mesmo quando não vemos a resposta imediatamente. A fé nos dá a confiança de que Deus age em todas as coisas para o nosso bem, conforme sua perfeita vontade. Outro aspecto importante da oração eficaz é a perseverança. Às vezes, podemos nos sentir desanimados se não recebemos uma resposta imediata, mas a Bíblia nos ensina a persistir em oração. Peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam
e a porta será aberta. Mateus 7:7. Padre Alex nos encoraja a não desistir. Mesmo quando as respostas parecem demorar, a perseverança na oração fortalece nossa fé e nos aproxima ainda mais de Deus. Por fim, orar com gratidão também é essencial. Muitas vezes, em nossas orações, nos concentramos apenas no que precisamos, mas é igualmente importante agradecer a Deus por tudo o que Ele já fez por nós. A gratidão abre nossos corações para a presença de Deus e nos ajuda a reconhecer suas bênçãos em nossas vidas. Padre Alex nos lembra de sempre começar e terminar nossas orações com um coração grato, reconhecendo que tudo o que temos é um presente de Deus. Portanto, ao orar, lembre-se de que a sinceridade, a fé, a perseverança e a gratidão são os pilares de uma oração eficaz. Deus ouve nossas orações não por causa de nossas palavras, mas por causa do nosso coração. Ele conhece nossas necessidades antes mesmo de pedirmos, mas nos convida a confiar nele e a buscá-lo com sinceridade e fé. Em meio aos desafios da vida, muitas vezes nos sentimos vulneráveis, como se estivéssemos sozinhos diante das adversidades. Porém, Padre Alex Nogueira nos ensina que, como filhos amados de Deus, nunca estamos sozinhos. Deus é nosso refúgio e fortaleza, sempre pronto para nos proteger e nos guiar através das dificuldades. Sua proteção não é algo distante ou abstrato. Ela está presente em cada momento de nossa vida, guardando-nos de todo mal e nos amparando quando mais precisamos. A proteção divina é uma das promessas mais poderosas que encontramos nas Escrituras. No Salmo 9, 1, 2, lemos: Direi do Senhor, Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Essas palavras nos lembram que Deus é nosso abrigo seguro. Quando confiamos nele, Ele nos guarda das ciladas do inimigo e nos dá a paz que transcende todas as circunstâncias. Padre Alex frequentemente nos exorta a confiar na promessa de que, em Cristo, somos protegidos de toda sorte de mal, sejam ameaças visíveis ou invisíveis. A proteção de Deus se manifesta de muitas formas. Às vezes, ela vem como um alívio imediato em momentos de perigo. Outras vezes, como um sinal silencioso de sua presença em nossa vida, mesmo em meio à tempestade. Padre Alex nos ensina que a oração é um meio fundamental pelo qual invocamos a proteção divina sobre nós e sobre aqueles que amamos. Quando oramos, não estamos apenas buscando ajuda, mas também afirmando a soberania de Deus sobre nossas vidas, entregando-lhe nosso destino e acreditando que Ele sempre estará conosco. Além disso, a proteção de Deus não significa que não enfrentaremos dificuldades, mas sim que Ele estará ao nosso lado em cada passo do caminho, nos fortalecendo para enfrentar qualquer adversidade quando passamos por momentos difíceis, como doenças, perdas ou lutas espirituais. É na proteção de Deus que encontramos nossa força. Ele nos dá coragem para seguir em frente, mesmo quando o caminho parece escuro e cheio de obstáculos. Padre Alex
também destaca que a proteção de Deus está profundamente ligada à nossa obediência e confiança. Nele, quanto mais nos entregamos à sua vontade, mais experimentamos a sua proteção. Deus não promete que não teremos dificuldades, mas Ele nos garante que, em meio às provações, Ele estará conosco, nos amparando e nos guardando. Lembre-se sempre, a proteção de Deus não é apenas uma promessa que Ele faz, mas uma realidade que experimentamos todos os dias, ao orar e confiar nele. Estamos nos colocando sob seu manto de proteção, sabendo que nada pode nos separar de seu amor e cuidado, como diz Romanos 8,3, se Deus é por nós. Quem será contra nós, com Deus ao nosso lado? Nenhuma força do mal pode prevalecer. Portanto, ao enfrentar qualquer desafio, lembre-se da proteção divina que te envolve. Ore com confiança, entregando sua vida ao Senhor, e creia que Ele está te guardando, te protegendo e te guiando para a vitória. Na vida, todos nós passamos por momentos de dor, sofrimento e perda que podem deixar feridas profundas em nosso coração e alma. Muitas vezes, essas feridas emocionais podem ser mais difíceis de curar do que as feridas físicas, pois elas afetam a nossa mente, nossos sentimentos e a nossa paz interior. Padre Alex Nogueira frequentemente nos lembra de que a oração tem o poder de curar essas feridas e restaurar o nosso bem-estar emocional. Deus, em sua infinita misericórdia, é capaz de curar não apenas nossos corpos, mas também nossas emoções, trazendo de volta a paz e a harmonia que tanto precisamos. A Bíblia nos ensina que Deus é o médico dos médicos, e Ele se importa profundamente com as nossas feridas emocionais. Em Isaías 6:1, lemos: O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para anunciar boas novas aos aflitos, enviou-me a restaurar os corações partidos. Essas palavras de Isaías são um lembrete claro de que Deus tem o poder de restaurar os corações quebrantados e curar todas as formas de sofrimento emocional quando nos entregamos a Ele em oração, permitindo que Sua graça entre em nosso ser. Começamos a experimentar uma cura profunda que vai além do que imaginamos ser possível. Padre Alex nos ensina que, para que essa cura aconteça, precisamos, primeiramente, reconhecer e entregar nossas feridas a Deus. Muitas vezes, o sofrimento emocional é acompanhado de sentimentos de vergonha, culpa e até raiva, que nos impedem de buscar ajuda divina. No entanto, ao confiarmos plenamente no Senhor, podemos ser curados de todos esses sentimentos negativos. Ele é capaz de remover o peso do passado e nos dar um novo começo. A oração sincera é a chave para esse processo, pois ela nos permite abrir o coração e deixar que Deus toque as partes mais doloridas da nossa alma. Outro aspecto importante da cura emocional é o perdão. Muitas vezes, as feridas mais profundas vêm das ofensas e injustiças que recebemos de outras pessoas. Padre Alex nos ensina que o perdão não é apenas uma escolha para libertar os outros, mas também uma forma de libertação para nós mesmos. Quando perdoamos,
permitimos que Deus cure o nosso coração, tirando a amargura e nos preenchendo com paz e reconciliação. Jesus nos mostrou, e na cruz, que o perdão é um caminho para a verdadeira cura. Ele nos chamou a perdoar. Assim como fomos perdoados por Ele, a cura das feridas emocionais também envolve o processo de autoaceitação. Muitas vezes, somos nosso próprio crítico mais severo, cobrando-nos por falhas do passado e dificuldades que não conseguimos superar. Padre Alex sempre nos lembra que Deus nos ama como somos, com todas as nossas falhas e imperfeições. A oração nos ajuda a entender que somos filhos amados de Deus e que, através da sua misericórdia, podemos ser restaurados e curados. Quando nos aceitamos, com todos os nossos altos e baixos, estamos abrindo espaço para que a cura emocional aconteça de forma plena. Por fim, devemos lembrar que a cura emocional não acontece da noite para o dia. É um processo contínuo, onde devemos constantemente buscar a ajuda de Deus através da oração, da meditação da palavra e do perdão. Padre Alex nos ensina que, enquanto caminhamos com Deus, Ele vai restaurando cada parte do nosso ser, transformando a dor em força e a tristeza em alegria. Neste momento, se você estiver carregando alguma ferida emocional, entregue-a ao Senhor em oração. Deixe que Ele entre no seu coração, trazendo a cura e a paz que você precisa. Deus é capaz de fazer novas todas as coisas, e sua cura vai além do que imaginamos. Creia que, em Cristo, você é uma nova criação, e suas feridas serão transformadas em testemunhos de sua fidelidade. A vida cristã não é um caminho fácil, e muitos de nós enfrentamos períodos de dificuldades. Quando a fé é testada e a tentação de desistir parece estar ao nosso redor, Padre Alex Nogueira frequentemente nos ensina que a perseverança na fé é um dos aspectos mais importantes da caminhada cristã. A fé não é apenas uma crença momentânea, mas uma confiança inabalável que nos sustenta. Mesmo nos tempos mais difíceis, quando enfrentamos adversidades, o desafio é manter os olhos fixos em Cristo e lembrar que Ele está no controle de todas as situações. Em momentos de luta, podemos nos sentir desamparados ou até questionar o porquê de tantas dificuldades. No entanto, Padre Alex nos lembra que a perseverança é o que nos fortalece e nos permite continuar avançando, sabendo que, no tempo de Deus, a vitória será nossa. Ele nos ensina que, mesmo nas provações mais intensas, devemos confiar que Deus está nos moldando e nos preparando para algo maior. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que perseveraram na fé, mesmo diante das mais duras provações. Um exemplo poderoso é o de Jó, que, apesar de perder tudo o que tinha, nunca abandonou sua confiança em Deus. Ele diz: ainda que ele me mate, nele esperarei. Jó sabia que sua confiança estava firmada em Deus. E por mais que as circunstâncias fossem difíceis, ele continuaria acreditando na fidelidade de Deus. Esse é o exemplo de uma fé que não vacila,
mesmo diante do sofrimento. Padre Alex também nos ensina que, para perseverarmos na fé, precisamos estar profundamente enraizados na oração. A oração não é apenas para pedir a Deus que resolva nossos problemas, mas é uma oportunidade de nos conectar com Ele, de renovar nossa força espiritual e de buscar sua paz. Quando oramos, não estamos apenas falando com Deus, mas permitindo que Ele nos fortaleça, nos dê sabedoria e nos guie nos momentos difíceis. A oração diária nos ajuda a manter nossos corações e mentes centrados em Deus. Mesmo quando as dificuldades tentam nos afastar, outro aspecto crucial da perseverança na fé é a esperança. Padre Alex nos lembra que, como cristãos, nossa esperança não é uma esperança vaga ou baseada nas circunstâncias terrenas, mas uma esperança viva e fundamentada nas promessas de Deus. Em Romanos 5:3-4, lemos: Sabemos que a aflição produz a perseverança, e a perseverança, a experiência, e a experiência, a esperança. A esperança cristã não é passiva, mas ativa. É a certeza de que, mesmo quando tudo parece estar desmoronando, Deus está trabalhando para o nosso bem e que, no fim, Ele trará restauração e vitória. Por fim, Padre Alex nos ensina que, para perseverar, devemos ter uma visão eterna. Muitas vezes, estamos tão focados nos problemas imediatos que esquecemos de olhar para além das circunstâncias atuais. A perseverança na fé exige que tenhamos nossos olhos fixos na promessa de vida eterna e no propósito eterno de Deus para nossas vidas. Quando mantemos nossa visão voltada para o céu, sabemos que nada nesta terra pode nos separar do amor de Deus. Neste momento, pergunte-se: como posso perseverar na fé hoje? Como posso confiar em Deus? Mesmo nas dificuldades, lembre-se sempre das palavras de Padre Alex. A perseverança não é sobre resistir sozinho, mas sobre confiar plenamente em Deus, sabendo que Ele nunca nos abandona, que sua fé seja inabalável, sua esperança viva e sua confiança em Deus constante. E que, com Ele, você continue a avançar. Não importa os desafios que venha a enfrentar, a oração não é apenas um meio de pedir a Deus aquilo que precisamos, mas também a oportunidade de desenvolver um relacionamento íntimo com Ele. Padre Alex Nogueira frequentemente nos ensina que a base de nossa fé é a proximidade com Deus. E essa proximidade se constrói através de uma comunicação constante, sincera e cheia de confiança. O relacionamento com Deus não deve ser algo superficial ou esporádico, mas uma caminhada diária, onde buscamos conhecê-lo mais profundamente e confiar nele em todos os momentos de nossas vidas. Em nossas vidas agitadas, é fácil nos perdermos na rotina e nos esquecermos de cultivar esse relacionamento com Deus. Mas, como nos ensina Padre Alex, é essencial reservarmos tempo para orar, meditar e ouvir a voz de Deus. A oração não é apenas sobre falar com Deus, mas também sobre escutá-lo. Quando oramos com o coração aberto, estamos permitindo que Deus nos fale,
nos oriente e nos ensine a viver segundo a sua vontade. O relacionamento com Deus começa com a confiança. Como em qualquer relação saudável, a confiança é a base. Quando confiamos em Deus, entregamos a Ele nossas preocupações, nossos medos, nossas dúvidas e também nossas alegrias. Em Provérbios 3:5, encontramos o conselho: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Isso significa que, para realmente nos aproximarmos de Deus, devemos abrir mão de nossas próprias tentações de controle e entregar a Ele todos os aspectos de nossas vidas, confiando que Ele sabe o que é melhor para nós. Padre Alex também enfatiza que a confiança em Deus não significa que sempre entenderemos seus planos ou que a vida será isenta de dificuldades. No entanto, a confiança em Deus nos dá a paz necessária para enfrentar as tempestades da vida, mesmo quando as circunstâncias parecem incertas ou adversas. Sabemos que Deus está conosco, nos guiando com sua sabedoria infinita. Isso fortalece nosso relacionamento com Ele, porque passamos a confiar em sua presença constante, independentemente das situações. Além disso, para construirmos um relacionamento profundo com Deus, devemos dedicar tempo para conhecê-lo melhor por meio da leitura da Bíblia. A palavra de Deus é a maneira mais clara de ouvir a voz de Deus e entender o seu propósito para nossas vidas. Padre Alex sempre destaca que a meditação na palavra de Deus nos ajuda a alinhar nossos pensamentos e ações à vontade de Deus, criando em nós um coração mais sensível à sua direção. Outro ponto essencial para um relacionamento íntimo com Deus é a gratidão. Padre Alex nos lembra constantemente que a gratidão é um dos maiores atos de fé. Quando somos gratos, reconhecemos que tudo o que temos vem de Deus, e isso nos aproxima dele. A oração de gratidão não só fortalece nossa fé, mas também nos mantém humildes, lembrando-nos de que dependemos de Deus para tudo. Por fim, Padre Alex nos ensina que a oração não deve ser vista como uma obrigação, mas como um privilégio. A oração é uma oportunidade maravilhosa de estarmos na presença de Deus, de experimentar sua paz e de construir uma relação sólida com o Criador. Quando oramos de coração aberto, estamos nos entregando completamente a Deus, permitindo que Ele transforme nossas vidas e nos conduza pelo caminho da verdade e da luz. Que, a partir de hoje, você dedique mais tempo para se aproximar de Deus, ouvindo sua voz e buscando sua direção em todas as áreas da sua vida. Lembre-se de que, como filhos amados de Deus, temos o privilégio de estar perto dele a cada momento, e que esse relacionamento íntimo é a chave para uma vida plena e cheia de paz. Viver uma vida de santidade é, sem dúvida, um dos maiores chamados de um cristão. Padre Alex Nogueira nos ensina que a santidade não é algo reservado apenas para alguns poucos escolhidos, mas sim uma vocação para todos os fiéis. A santidade é a busca constante por viver de acordo com a vontade de Deus, em pureza de coração e em total entrega a Ele. Quando nos dedicamos a viver uma vida santa, encontramos não apenas a satisfação plena da alma, mas também a paz interior que transcende todas as dificuldades
e desafios da vida. A santidade começa no coração. Não se trata apenas de evitar o pecado, mas de cultivar uma pureza de intenção e ação que reflete o caráter de Cristo em nós. Em Mateus 5:8, Jesus disse: Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. A pureza de coração é um aspecto essencial da santidade. Quando buscamos viver com um coração puro, estamos nos afastando das coisas do mundo e nos aproximando de Deus, permitindo que Ele nos transforme à sua imagem. Padre Alex nos lembra que a santidade não é algo que conquistamos sozinhos, mas algo que Deus realiza em nós. Em 1 Tessalonicenses 5:2-3, Paulo ora dizendo: O próprio Deus da paz o santifique inteiramente, e que todo o espírito, alma e corpo de vocês sejam conservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. A santidade é uma obra contínua do Espírito Santo em nossas vidas. À medida que nos entregamos a Ele em oração, Ele nos purifica e nos molda para sermos mais semelhantes a Cristo. Viver uma vida santa também nos traz paz interior. Quando buscamos a santidade, encontramos a verdadeira paz que vem de viver conforme o propósito de Deus para nossas vidas. Muitas vezes, buscamos paz nas coisas do mundo, nas realizações pessoais, no sucesso ou em prazeres momentâneos. Mas essas coisas não podem satisfazer a nossa alma de maneira duradoura. Somente quando vivemos de acordo com a vontade de Deus é que encontramos a paz verdadeira, aquela que vai além das circunstâncias e que nos sustenta em qualquer situação. Como diz Filipenses 4:7, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Padre Alex também enfatiza que a santidade não é uma busca solitária, mas deve ser vivida em comunidade, a Igreja, como o corpo de Cristo. É o lugar onde podemos crescer juntos em santidade, apoiando-nos uns aos outros e orando uns pelos outros. Viver a santidade em comunidade nos ajuda a fortalecer nossa fé, compartilhar nossas lutas e celebrar as vitórias que Deus nos dá. Como membros do corpo de Cristo, somos chamados a ser luz uns para os outros, a encorajar e a apoiar no caminho da santidade. Alem disse: a santidade nos chama a viver uma vida de serviço e amor ao próximo. Jesus nos ensinou que os 2 maiores mandamentos são amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Mateus 2, 3, 7-39. Quando buscamos a santidade, isso se reflete em nossas ações cotidianas, nas maneiras como tratamos as pessoas ao nosso redor, em nossa disposição para servir e em nossa capacidade de perdoar e amar, mesmo quando é difícil. A santidade é uma expressão prática do amor de Deus em nossas vidas. Por fim, lembre-se de que a santidade não é algo que podemos alcançar por nossas próprias forças, mas é uma graça que recebemos de Deus. Quando buscamos a santidade com humildade e confiança, Deus nos capacita a viver uma vida que reflete sua glória. Padre Alex nos ensina que a verdadeira santidade é o resultado de um coração que se rende totalmente a Deus, permitindo que Ele nos transforme
em seu instrumento de paz e amor no mundo. Que você busque a santidade todos os dias, confiando que Deus, em sua misericórdia, está ao seu lado em cada passo dessa jornada. Ao viver em santidade, você experimentará uma paz interior que não pode ser encontrada em nenhum outro lugar. E verá a mão de Deus guiando e protegendo sua vida em todos os momentos. A oração diária é uma das práticas mais poderosas e essenciais na vida cristã. Padre Alex Nogueira sempre nos ensina que, para manter uma vida de fé viva e vibrante, precisamos estabelecer um hábito diário de oração. A oração não é apenas uma atividade esporádica ou algo que fazemos apenas quando estamos em dificuldades. Ela deve ser parte fundamental de nossa rotina diária, pois é através da oração que nos conectamos com Deus. Renovamos nossa força espiritual e encontramos direção para o nosso dia a dia. A Bíblia nos ensina que devemos orar sem cessar. Em 1 Tessalonicenses 5:1-7, Paulo nos exorta: orem continuamente. Isso não significa que devemos passar o dia inteiro de joelhos ou com os olhos fechados, mas que a oração deve ser uma atitude constante em nossa vida. Ao longo do dia, podemos manter uma conexão com Deus em nossos pensamentos, em nossos atos e até mesmo nas pequenas decisões que tomamos. A oração diária é a maneira de manter o coração e a mente focados em Deus, independentemente das distrações que surgem. Padre Alex enfatiza que, ao orarmos diariamente, estamos colocando Deus no centro de nossa vida. A oração diária nos ajuda a lembrar que Ele é a nossa fonte de força, sabedoria e paz. Muitas vezes, somos tentados a confiar nas nossas próprias forças ou a buscar soluções em outras fontes. Mas a oração nos ensina a depender totalmente de Deus. Quando começamos o dia com oração, entregamos tudo a Ele, confiando que Ele guiará nossos passos e nos dará o que precisamos para enfrentar os desafios que virão. Além disso, a oração diária nos ajuda a crescer em intimidade com Deus. Padre Alex nos ensina que a oração não é apenas uma lista de pedidos ou um momento de desabafo, mas uma oportunidade de nos aproximarmos de Deus e ouvir sua voz. A oração diária nos permite abrir o coração para Deus, compartilhar nossas alegrias e preocupações e ouvir o que Ele tem a dizer. À medida que oramos todos os dias, nossa relação com Deus se aprofunda e passamos a conhecer mais a Sua vontade para nossas vidas. A oração também é uma maneira de buscar forças para superar as dificuldades que enfrentamos. Padre Alex nos lembra que, quando oramos, não estamos apenas pedindo por algo, mas nos fortalecendo espiritualmente. A oração nos ajuda a manter a fé viva, a superar a dúvida e a enfrentar as adversidades com coragem. Ela nos dá a confiança de que, com Deus ao nosso lado, podemos enfrentar qualquer desafio, seja ele grande ou pequeno. Além disso, a oração diária nos permite cultivar um espírito de gratidão. Quando oramos regularmente, começamos a perceber mais claramente as bênçãos de Deus em nossas vidas. Em meio às dificuldades, a oração nos ajuda a lembrar
de todas as coisas boas que Deus já fez por nós e a agradecer por sua fidelidade. Como diz em Filipenses 4:6 Newtonão, andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Por fim, a oração diária é uma proteção espiritual contra as tentações e os ataques do inimigo. Padre Alex sempre nos lembra que a oração é nossa maior arma na batalha espiritual. Quando oramos todos os dias, estamos nos revestindo da armadura de Deus, protegendo nossa mente e coração contra as forças que tentam nos afastar dele. A oração diária nos fortalece para resistir às tentações, para enfrentar os desafios espirituais e para permanecer firmes na fé. Portanto, estabeleça a oração diária como uma prioridade em sua vida. Não espere pela crise para orar, mas faça da oração um hábito diário, algo que você não pode viver sem. Ao fazer isso, você experimentará uma transformação em sua vida espiritual. Encontrará paz e orientação em meio às dificuldades e se aproximará mais e mais de Deus. Dio, opus Dio. A oração em comunidade tem um poder transformador. Padre Alex Nogueira sempre nos ensina que, quando nos reunimos para orar juntos, somos mais fortes. A oração não é apenas um ato individual, mas algo que pode ser multiplicado e fortalecido quando compartilhado com outros cristãos. Como o corpo de Cristo, estamos unidos em um mesmo espírito, e essa unidade traz uma força sobrenatural que nos capacita a superar obstáculos, a receber orientação divina e a crescer na fé. A Bíblia nos ensina que onde 2 ou mais se reúnem em nome de Jesus, Ele está presente no meio deles. Em Mateus 8:2, Jesus diz: pois onde 2 ou 3 se reunirem em meu nome, ali eu estou no meio deles. Isso significa que a oração em comunidade é uma oportunidade de experimentar a presença de Deus de uma maneira única. Quando oramos juntos, estamos mais sensíveis à direção do Espírito Santo e mais abertos a receber as bênçãos de Deus. Não apenas para nós mesmos, mas para toda a comunidade. Padre Alex sempre destaca que a oração em comunidade fortalece os laços de fraternidade e nos ajuda a crescer em unidade. Em 1 Coríntios 1:1-0, Paulo nos exorta a termos todos o mesmo pensamento e a mesma opinião, para que não haja divisões entre nós. A oração compartilhada cria um espírito de unidade, onde nos apoiamos mutuamente em nossas necessidades espirituais, emocionais e físicas. Quando oramos uns pelos outros, estamos não apenas intercedendo pelas necessidades de nossos irmãos, mas também nos tornando mais conscientes do amor e da misericórdia de Deus que se manifesta em nossa vida comunitária. A oração em comunidade também fortalece nossa fé. Padre Alex nos ensina que, quando oramos juntos, testemunhamos a ação de Deus na vida dos outros, e isso nos inspira a confiar mais nele. Ao ouvir os testemunhos de oração, vemos como Deus tem respondido às orações e como sua fidelidade é constante. Isso nos dá esperança e nos fortalece, sabendo que o mesmo Deus que respondeu às orações de nossos irmãos
também ouvirá as nossas. Outro benefício da oração comunitária é que ela nos ajuda a suportar as dificuldades com mais coragem quando enfrentamos problemas. Muitas vezes nos sentimos sozinhos e sobrecarregados, mas quando oramos em grupo, sentimos o apoio da nossa família em Cristo. Padre Alex nos lembra que, como cristãos, não fomos chamados para viver isolados, mas para viver em comunidade. A oração em comunidade nos lembra que não estamos sozinhos na nossa luta e que, com o apoio dos outros, podemos enfrentar qualquer adversidade. Além disso, a oração em comunidade fortalece a nossa capacidade de perdoar e de amar. Quando nos reunimos para orar, somos desafiados a deixar de lado o orgulho, as diferenças e as mágoas, e a buscar a reconciliação e a paz. Como diz em Mateus 5, 2, 3 até 24. Portanto, se você estiver apresentando a sua oferta no altar e lá se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe ali a sua oferta diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e faça a sua oferta. A oração em comunidade nos ajuda a cultivar um coração perdoador e a buscar a unidade, que é fundamental para o corpo de Cristo. Padre Alex também nos ensina que a oração comunitária é uma forma de evangelização. Quando oramos juntos, damos um testemunho poderoso ao mundo de que somos discípulos de Cristo. Unidos pelo seu amor, nossa unidade e nossas orações podem ser um exemplo para outros, atraindo-os para a fé. Quando vemos a Igreja unida em oração, testemunhamos o poder de Deus agindo na vida da comunidade, e isso pode inspirar outros a buscar a mesma paz e transformação. Portanto, busque sempre a oração em comunidade. Participe de grupos de oração, seja em sua paróquia, com amigos ou com a sua família. Quando oramos juntos, estamos criando um ambiente no qual a graça de Deus pode fluir abundantemente, nos fortalecendo, nos unindo e nos capacitando a viver a vida cristã com mais profundidade e paixão. E lembre-se sempre, onde dois ou mais se reúnem em nome de Jesus, Ele está no meio de nós, fazendo maravilhas e renovando a nossa fé. A oração é mais do que uma simples conversa com Deus. Ela é um momento de intimidade, onde não apenas falamos, mas também ouvimos a sua voz. Padre Alex Nogueira frequentemente nos ensina que a verdadeira oração envolve tanto a expressão de nossos pensamentos e sentimentos, quanto a escuta atenta daquilo que Deus deseja nos revelar. É importante lembrar que Deus não só fala conosco por meio da sua palavra, mas também por meio do Espírito Santo, que habita em nossos corações. Ouvir a voz de Deus na oração é um processo de sensibilidade espiritual. Muitas vezes, estamos tão imersos em nossos próprios pensamentos e preocupações que não conseguimos ouvir o que Deus quer nos dizer. Padre Alex nos ensina que, para ouvir Deus, precisamos silenciar o nosso interior, afastando as distrações e nos concentrando plenamente em sua presença. Isso exige disciplina e paciência. E pois, em um mundo tão barulhento e agitado, é fácil perdermos a capacidade de escutar a voz suave e calma de Deus.
A Bíblia nos ensina que Deus fala de muitas maneiras e, muitas vezes, Ele fala em momentos de quietude e reflexão. No livro de 1 Reis 1:9, 1:1 até 12, vemos um exemplo claro disso. Quando o profeta Elias procura ouvir Deus, o Senhor não fala no vento forte, nem no terremoto ou no fogo, mas em um sussurro suave e delicado. Isso nos mostra que, para ouvir Deus, precisamos estar atentos ao silêncio interior e à paz que Ele nos proporciona. Padre Alex nos ensina que, ao orarmos, devemos buscar mais do que uma resposta imediata aos nossos pedidos. Devemos buscar a direção de Deus, pedindo-lhe sabedoria para entender os seus caminhos e discernir a sua vontade. Quando estamos dispostos a ouvir e obedecer, Deus nos guia com clareza e nos ajuda a tomar decisões sábias. A oração. Portanto, não é apenas uma forma de pedir a Deus, mas também uma oportunidade de nos alinharmos com Sua vontade, buscando Sua direção em todas as áreas de nossas vidas. Outro ponto importante é que Deus muitas vezes nos fala por meio do Espírito Santo, que mora em nossos corações. Padre Alex enfatiza que o Espírito Santo nos guia e nos conforta, especialmente quando estamos em momentos de confusão ou dúvida. Em João 1:4, 2:6, Jesus nos promete que o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. O Espírito Santo é nosso ajudador, que nos conduz na oração, nos dá discernimento e nos revela a vontade de Deus de maneira profunda. Ouvir a voz de Deus também envolve o exercício do discernimento. Padre Alex nos alerta que nem toda impressão ou pensamento que temos vem diretamente de Deus. Devemos aprender a discernir se o que ouvimos está em alinhamento com a palavra de Deus e com os princípios cristãos. Isso se faz através de uma vida espiritual madura, baseada na leitura da Bíblia, na oração constante e na orientação da Igreja. A oração diária é fundamental para o desenvolvimento dessa sensibilidade espiritual. Quanto mais oramos, mais familiarizados nos tornamos com a voz de Deus através da oração. Aprendemos a distinguir entre os nossos próprios pensamentos e as inspirações do Espírito Santo. A oração não é apenas um momento de nos expressarmos, mas também de nos abrir para que Deus fale conosco, seja por meio de Sua palavra, da voz interior do Espírito Santo, ou até mesmo das circunstâncias que Ele permite em nossa vida. Portanto, ao orar, não apenas fale com Deus, mas busque ouvir Sua voz. Crie espaço para que Ele possa falar ao seu coração. Lembre-se de que a oração é uma via de mão dupla, ao mesmo tempo em que nos aproximamos de Deus. Ele também se aproxima de nós, revelando seu amor, sua sabedoria e sua vontade para nossas vidas. Aprenda a escutar a sua voz e permita que Ele guie seus passos, confiando plenamente que Ele sempre fala conosco, nos orientando para viver segundo o seu plano perfeito.